Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Bela Vista. Aqui a gente acredita que transmitir uma mensagem é nosso dever, mas conectar pessoas faz parte do nosso propósito. Hoje, o primeiro episódio desse projeto, Conexão AD Bela Vista, um espaço criado para conectar você, nosso telespectador, e os nossos entrevistados aqui no palco, da AD Bela Vista. Então, quero te convidar a já seguir o nosso Instagram, o YouTube da igreja, dar o seu like ali e aí fique com a gente até o final desse programa, que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida e vai edificar muito você e a sua família. E hoje, nos dá a honra desse primeiro episódio, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso pastor aqui da AD Bela Vista, pastor André, e a sua esposa, irmã Gledna. Amém. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, ninguém melhor do que eles, para estrear esse programa aqui, nos dá essa honra. Amém. Pastor? Pastor aí que está pastoreando a AD Bela Vista já há quanto tempo? 3 anos. 3 anos e 2 meses. 3 anos e 2 meses. Nesse período de 3 anos e 2 meses, logicamente, aqui a AD Bela Vista não é a sua primeira igreja, né? Não. Quantas igrejas já dirigiu antes dela? Com a AD Bela Vista é a quarta. Quarta igreja. Quarta igreja que E nós... está quantos anos já pastoreando? Pastoreando há 12 anos. 12 anos. Pastor, para a gente iniciar, como é de praxe, aí, conta um pouquinho da sua história, onde é que você nasceu, se veio de família cristã ou não, como é que foi a sua infância, conta um pouquinho para a gente. Amém. Eu nasci em 1989, nasci aqui na cidade de A geração boa. Florianópolis, com certeza. A geração do final de 80, início de 90. Então eu peguei a geração do carrinho de rolimã, das brincadeiras nas ruas, De quebrar a janela do de quebrar as vizinho com a janelas do bolinha de vizinho. taco. O meu pai, quando eu nasci, já era pastor, dirigia a congregação do Maciambu, ali na Palhoça. A Assembleia de Deus na Palhoça, na época, ainda pertencia a Florianópolis, ainda tudo era um campo só. Em 90, então, houve a emancipação da Palhoça e o pai, então, passou a trabalhar na Assembleia de Deus da Palhoça, junto com o pastor Assi Nazareno. E desde lá, caminhando junto com a família, minha família cristã, fazendo a obra de Deus, envolvido com a igreja desde pequeno, fazendo parte do ministério desde pequeno. Então eu louvo a Deus por ter nascido numa família cristã, não sei o que é o mundo, nunca conheci Amém, o graças mundo, a nunca Deus, fui numa festa, nunca fui numa balada, então eu nunca fui, nunca participei e nunca tive vontade, de me envolver ou de participar dessas coisas, até por causa dos princípios, das bases que nós tivemos dentro de casa, que foram excepcionais. Então, estamos aí com 36 anos Tá e novo. Jesus tem nos ajudado. Tá um garotão, Garotão, eu estou com 36 num corpo de 60 já estou arrebentado. E a Gledna já era de lar cristão, não? Não vem de um berço cristão, Nasci em 1985, um pouquinho antes do André. Peguei também essa época, a única menina criada no meio de 4 homens, então fazia quase a mesma coisa que todos eles nas brincadeiras. E não vem de um berço cristão. Minha mãe passou muitos anos na Umbanda, e eu convivi com aquele mundo, E aos 14 anos fui apresentada ao Senhor. Ele me chamou e eu estou aqui. Amém. E ela é do Ceará. E sou cearense. Ah, é do lado do Ceará, logo Sou- ali. É de sou Fortaleza. Aí veio Sou conhecer as terras aqui de é São de José, Fortaleza. Florianópolis. Embora não pareça, não tenha sotaque de lá, porque não fui criada lá na realidade, Nasci lá, mas fui criada boa parte da minha vida no estado de São Paulo. Ah, que legal. E vocês se conheceram com quantos anos? Eu estava com 19, quando nós começamos a... Não, Não, nós se nos conhecer conhecemos. antes. Conheci, eu tinha uns 17, mais ou menos, foi em 2005. E eu já tinha 19.
Ah, Não, Já. não. Já. Eu tinha 17 e você já tinha 21. Você já estava com 21 anos. olha só. Nós começamos a namorar daí, quando eu tinha 19 anos e ela tinha com 23. Ele é bom de datas, eu sou horrível de datas. E aí, desse matrimônio, hoje vocês têm 3 filhos. Sim. O Lucas A Laura e o Lael. e o Lael. É, E chega chega. o... Encerramos a produção. Encerrou a produção. Encerramos a produção. Até porque o último que veio, o Lael, ele é tremendo. O pastor André, a gente se conhece há um bom tempo Muitos já. anos. E quando eu me converti aos 18 anos, eu fui para a igreja aos 17, mas me converti aos 18, né? O pastor André, ele era líder de jovens ali do Real Parque, né? Ele e a Isso Gled, mesmo. né? Isso mesmo. E aí a gente começou a participar aí dos eventos de jovens. E depois da liderança de jovens, você já assumiu igreja? Não, foi segundo dirigente, né? Não, nunca fui segundo dirigente. Depois que eu assumi a liderança dos jovens em 2008, quando nós assumimos, ficamos na liderança dos jovens lá do Real Parque até 2010 para 2011. Praticamente, início de 2011, nós fomos substituídos, entrou outro líder no nosso lugar e nós continuamos atendendo como obreiro na igreja. Eu fui obreiro muito novo, fui auxiliar com 16 anos, fui ao diaconato com 20, fui ao presbitério com 23, sempre atuando ao lado dos pastores das congregações, até que em 2014 nós recebemos então a proposta feita pelo nosso pastor, na época era o pastor Jean, pastor do Real Parque, para nós assumirmos a congregação da Vila Formosa. Vila Formosa. Conheço. E nessa questão de família, pastor André, o que ela representa para vocês, né? No ministério cristão? O que a família representa, assim? Fala, irmã Gleide. Bem, eu entendo, Gui, que nós fomos chamados para uma missão, né? E propagar o evangelho. Só que eu entendo também que não adianta eu ganhar o mundo e perder os que eu tenho dentro de casa, né? Então, a minha maior preocupação e meu maior zelo são com os meus filhos. Porque eu entendo que se eu criá-los à luz da Bíblia, o meu ministério não vai parar em mim. Eles vão continuar e assim sucessivamente. Eles, os filhos dos filhos, e esse evangelho que hoje a gente luta tanto para apresentar para outras pessoas, ele irá continuar, ele não vai parar só em mim. Então, hoje, a minha família é base para tudo. Né? Tudo que eu vou fazer, toda decisão que eu vou tomar, eu primeiro penso neles, como isso vai atingi-los. Como isso vai mexer, até porque são muito pequenos ainda, né? Meu filho mais velho hoje tem 14 anos ainda, né? Para mim ainda é uma criança, né? Então, quaisquer das minhas decisões são pautadas muito em que forma isso vai respingar neles. Até porque é o que eu digo para o André, eu não quero que eles sirvam a Deus por obrigação, porque são filhos de pastores, não. Eu quero que eles aprendam a amar ao Senhor, a servir ao Senhor e estar na casa do Senhor porque amam Ele verdadeiramente. Porque se isso acontecer, não é o cargo que eu e o André desempenhamos. É aquilo que eles foram ensinados. Em casa, o Lucas, a Laura e o Lael, eles não são ensinados pelo pastor André e pela missionária Gledna. Eles são ensinados pelo servo André e pela serva Gledna. Amém. Então a minha preocupação, meu cuidado hoje com eles, né? E é base para tudo. Sim. Para tudo. Os meus filhos, meu esposo. Que bênção. Então, antes de serem pastores de igreja, existe um homem, uma mulher, Correto. um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, né? Isso é lindo de se ver no ministério, porque a gente está na igreja há bastante tempo, né? E a gente vê casos que as pessoas, às vezes, o pai dentro de casa não é um pai. Ou na igreja também não é um pai, não Sim. é... Ele quer ser aquele... Eu sou de uma época, eu tenho muitos amigos, que a gente fez durante a adolescência, durante a infância, enfim, que hoje estão afastados. Porque
existia uma visão antigamente de que a igreja vinha em primeiro lugar na vida do pastor e não a sua família. E isso trouxe muitos problemas para essas crianças e adolescentes que cresceram sem ter um pai presente. Cresceram sem ter um pai atuante. E cresceram, às vezes, nas margens de uma certa pressão. Por ser filho de pastor, ele tinha que ser o melhor. Por ser filho de pastor, ele não podia ter erro, não podia ter falha, tinha que ser alguém perfeito. E daí muitos deles, quando atingiram a maioridade, quando saíram de casa, foram conhecer o mundo. E hoje muitos deles estão afastados, estão desviados. Não é que não aprenderam a palavra de Deus. Estavam sempre na igreja, estavam sempre envolvidos com alguma coisa, mas pelo fato das pressões, da ausência paterna, pelos fatos das machucaduras que o ministério dos pais causou nos filhos, esses filhos então resolveram abandonar a fé. E hoje muitos pais se arrependem pela forma, eu conheço pastores que se arrependem pela forma que conduziram a vida dos seus filhos em relação à igreja, de ter dado prioridade para a igreja e não dado prioridade à sua família em primeiro lugar, porque eu creio que quando a família vai bem, o ministério vai bem. Amém. Quando a família está alicerçada, o ministério é alicerçado. E a gente às vezes aprende isso aos trancos e barrancos. Eu, no início do meu ministério pastoral, que eu não iniciei pastor, eu iniciei no ministério pregando o evangelho com 12 anos. Então eu tenho quase 25 anos de carreira, quase 25 anos pregando o evangelho. Mas no ministério pastoral, de cuidar de vidas, enfim, lá na Vila Formosa, teve uma época que a minha prioridade era a igreja. E a gente às vezes tem que aprender aos trancos e barrancos. Existe essa fase, né? Eu me doei tanto à igreja inicialmente que me esqueci da família. Vivia na igreja, vivia em função da igreja, vivia em função... Logicamente, como pastor, você tem que se doar em relação à igreja, mas nunca em detrimento da sua família. Nunca se doar ao ponto de você afastar o seu lar, afastar os seus filhos, afastar sua casa, afastar a sua família. Então esse é um ponto importante que precisava ser abordado. Amém. E nessa jornada ministerial, quando é que vocês entenderam que tinha uma chamada pastoral? Bom, eu nunca quis ser pastor. Pelo fato do meu pai já é de saudosa memória, meu pai se jubilou em 2004. Então eu vi muita coisa, presenciei muita coisa que fizeram com ele, muita coisa que fizeram com o ministério dele, as dores, os sofrimentos do pai, as angústias que o pai passava no ministério, porque não tem como desassociar isso. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque o pai, embora se doou muito à igreja, mas nós tivemos um pai presente. Meu pai era muito presente, era muito amigo. E eu vendo todos os sofrimentos, a angústia, o pai se acidentou, e quando o pai se acidentou, o pai foi literalmente abandonado, deixado aos cantos, e daí teve um pastor que abraçou o pai, um presidente que abraçou o pai, que trouxe o pai para perto, porque viu a situação que o pai estava, e eu acompanhei tudo isso, eu vi tudo isso até os meus 15 anos. Então, quando o pai se jubilou. Então, nunca tive ambição de ser pastor, até pelo fato de eu ter visto esse cenário. A chamada pastoral, eu sempre gostei de pregar. Sempre gostei de pregar e eu amo pregar até hoje. É o que eu mais amo fazer, é pregar, né? Mas a chamada pastoral nasceu através de um culto que eu fui ministrar. Se eu não estou enganado, foi no Morro da Caixa, em Florianópolis, num ponto de pregação. E um pastor, um irmão, o Adriano Nogueira, nunca esqueço o nome dele, né? Se ele ver esse podcast aí, que Deus te abençoe, Adriano. Deus usou ele para profetizar sobre a minha vida, que um dia, isso 6 anos antes da profecia se cumprir. Eu e a Glena estava noivo ainda, não estava nem namorando, não estava nem casado, melhor dizendo. Nós ainda estávamos noivos ainda, se preparando para casar. Ela foi cantar, inclusive, e eu fui lá ministrar. E Deus usou ele para falar comigo.
Deus tem um povo preparado para você. Deus tem uma missão para você, tem ovelhas para você cuidar. Ali foi como se Deus abrisse o meu coração e colocasse dentro de mim o ministério pastoral. Colocasse dentro de mim o cuidar de ovelhas. Então, a chama pastoral nasceu em 2019. 2019 nasceu a chama pastoral. Como a Gledna disse, o André é bom de data, hein? e nessa chamada... 2019 não, desculpa. Olha. Desculpa, 2019 não. A chama nasceu a gente casou em 2008. Desculpa, 2008. E teve alguma resistência, alguma dúvida, algum medo nessa época? Por parte dela. Pelo fato de eu não vir, né, de um berço cristão, e quando a mãe e o meu pai aceitaram Jesus, eram aqueles crentes de banco. Então, assim, realidade de olhar o pastor, a família do pastor. Então, isso era uma realidade distante para mim. À toa que passei boa parte da minha juventude, enquanto solteira, trabalhando na igreja. Só que o meu pensamento era, não, se o Senhor me der alguém que o ame, que o sirva... Crente de banco, estou feliz, porque era uma realidade, né, a minha pelo menos, que não vim desse cenário de convivência com pastores e pastores presidentes e família, não vinha. E então, quando o André chegou falando que o pastor tinha pensado em nós, tal, eu me achei muito pequena e sem experiência nenhuma, porque eu sou de uma família que nós somos cearense, né? Como o André falou. E o meu pai e a minha mãe sempre foram pessoas muito fechadas, assim, muito sérias, sabe? E nós não, como diz o ditado que o mundo diz, a fruta não cai longe do pé, né? Então, assim, não sou a pessoa mais simpática do mundo, mais sorridente, mais querida, assim, de você olhar e você já aprender a me amar só porque você me olhou, né? Eu já sou mais fechada, eu já sou mais quieta, já sou mais na minha. Então, isso era uma realidade, porque eu pensava, como é que eu vou desempenhar um papel sendo que eu não consigo ser tão dada quanto o André, porque o André tá toda hora com as canjicas de fora. Eu lembrei do curso de noivos que vocês fizeram também, com o Marco e a Miriam, né? O curso de noivos, né? E eles sempre falavam, né, que num casamento um é o mar morto e outro é o riacho, né, mais agitado. E é normal, né? Cabe às pessoas entender isso. Sim. E é legal que a gente tem um trabalho aqui no Bela Vista que se chama Haddad, né, que serve de criança de 5, 6 anos até não tem idade, porque até os 18 anos ele estuda. A partir dos 18 o seu filho já vira um auxiliar a líder, um líder. Então no Haddad a gente aprende algo chamado individualidade, né, que é que cada um é individual. Correto. Cada um tem um jeito. Correto. Né? Dentro dos 7 princípios bíblicos, a individualidade ela é muito importante porque ela vai gerar uma empatia com a outra pessoa e nós devemos aprender com isso, né? Entender que cada um é diferente. Né? E é o caso de vocês. E lá em casa é a mesma coisa. Eu sou mais sorridente, a Clarice é mais fechada. E a mesma coisa cabe nós entender. Né? Correto. Então, quando surgiu o convite, eu me assustei um pouco. Só que a minha mãe, depois que se converteu, a minha mãe ela era 8 ou 80, sabe? E foi assim que eu fui criada, né? Então eu tinha aquele pensamento que assim, já que é para fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível. Já que é para fazer, eu vou tentar fazer sem errar. E eu passei muito tempo me cobrando em relação a isso. Não, eu preciso fazer e eu preciso acertar. Justamente por não ter essa base, por não ter sido criada, a entender que em algum momento eu ia errar, em algum momento alguém ia olhar, eu ia passar, alguém ia me dar paz do Senhor, eu não ia ouvir, essa pessoa ia ficar chateada comigo. Então eu levei um tempo para construir essa estrada e entender que se o Senhor tem um chamado, o Senhor ele capacita. E é o que ele tem feito comigo durante esses 12 anos. Passou a ser mais simpática, sorridente? Não passei. Continuo do mesmo jeito, né? Mas tem coisas que ao longo dos anos você vai se policiando, né? Vai melhorando, vai aprendendo. Só que é uma coisa que para mim não mudou. Todas as vezes que a gente
é avisado que vamos sair de uma congregação para outra, é uma coisa ainda, eu ainda tenho esse temor, entende? Porque eu penso que se o dia que eu perder esse temor, aí eu já não sirvo mais para isso que eu faço. É igual para pregar, né? Perdeu aquele tremidinho na perna de temor, aí é preocupante, né? Verdade. E quanto a decisão difícil, nesse tempo aí já tiveram que tomar muita decisão difícil, né? Uhum. E qual que é o peso disso, né, na questão espiritual do cargo de pastor para tomar essas decisões? Tem decisões que você não quer tomar, né? Tem decisões que seriam legais se elas não existissem. Mas são necessárias. Toda decisão ela é necessária. E toda decisão ela às vezes requer, ou muitas vezes requer coragem para ser tomada. Algumas coisas você tem que cortar na carne. Algumas decisões tem que cortar na carne. Eu já tive que tomar decisões difíceis. Disciplinar alguém é uma decisão difícil. E você precisa sempre disciplinar com amor. Já tive que tratar de situações difíceis. De às vezes você começar tranquilo e de repente você tem que tomar um posicionamento um pouco mais forte com a pessoa. E a pessoa às vezes sente o baque da decisão que você tem que tomar. Já tive que tomar algumas decisões no âmbito ministerial. Algumas coisas que você tem que cortar no decorrer da caminhada. Não tem como continuar, não tem como permanecer. Algumas coisas, de algumas pessoas, às vezes você precisa se distanciar. E o distanciar, às vezes, não é fácil. Não é uma decisão fácil de se tomar, às vezes, você se distanciar de alguém, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário você se distanciar de alguém, se distanciar de uma pessoa, enfim, por causa do ministério Sim, em si. faz sentido. Então, toda decisão não é fácil de ser tomada. Né? Não é fácil de ser tomada. E requer muita coragem para você tomar certas decisões. Eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não. Muito grande. E é uma coisa que eu tenho trabalhado. É uma coisa que eu tenho trabalhado. E dizer não é uma decisão fácil. Verdade. Teve um culto que nós tivemos aqui, que eu lembrei agora, e o senhor falou algo interessante, né? Que tinha um sonho. Correto. Tinha um sonho de andar de avião. Uhum. E Deus realizou esse sonho. Amém. Deus cumpriu. Cumpriu. Conta pra nós um pouquinho disso. Interessante que essas coisas aconteceram aqui no Bela Vista. Olha só, que bênção. Deus ele tem os seus propósitos e seus meios, né? A minha primeira experiência foi em 2024. 2024, num evento que teve em São Paulo, inclusive eu fui com o Delmir, que é aqui da nossa congregação, participar desse evento. E quando eu embarquei, daí tu tens o aeroporto, enfim, inclusive na hora eu estava mandando foto para minha esposa, registrando o momento, enfim. E quando eu embarquei, interessante que naquela semana aconteceu alguns acidentes, alguns transtornos, inclusive nesse aeroporto aqui da Grande Florianópolis. Houve uma arremetida de um avião, Isso. E daí aquilo já dá um alvoroço, já dá um embrulho em você já fica preocupado. E agora? Né? O importante é que você já está perto do céu, né? Vai cair, mas já está perto do céu. Se for, já vai para a glória. E daí, quando eu entrei no avião e vi, agora não tem mais como voltar atrás. Agora tem que encarar. E o mais desafiador do avião é quando ele decola e quando ele tem que pousar. Esse é o desafio, porque ele vai 10 mil metros, quando chega lá nos 10 mil pés lá, daí o comandante avisa que nós chegamos aos 10 mil pés, daí tranquiliza, e quando tu vai descer também parece que aquilo vai vindo, aquele estômago na boca, a pressão, enfim. Mas foi uma experiência fantástica. Depois dessa minha primeira experiência, daí depois eu já fui para o Rio Grande do Norte, já fiz 2 viagens missionárias, uma para Bahia, outra para Piauí. Então, fantástico. E tem mais algum sonho que Deus ainda não realizou? O primeiro sonho era andar de avião, né? E tem algum sonho agora? Tem. Tem bastante? Tenho. Eu tenho alguns sonhos ministeriais. Amém. Né?
Mas eu acho que o meu maior sonho é para o final da vida. Aleluia. Né? tu- Eu tenho um sonho de morar na praia, né? Isso eu já tenho um sonho há anos, né? Construir a minha casinha lá na praia, e nós temos o desejo de comprar aqui por essa região de Imbituba, Laguna. Então, tanto é que a gente já está se planejando para isso, né? Que benção. Através de um consórcio lá, daí o consórcio é lá para o final da vida mesmo, então é 30 anos, então eu tenho 30 anos de carreira. Daqui a 30 então esse anos. é o meu maior sonho com a minha família, meu maior sonho com a minha esposa. É terminar os meus dias lá com ela, na praia, com os netos, indo lá visitar, enfim. Mas até lá eu tenho alguns sonhos ministeriais, junto com a minha esposa, alguns congressos no Brasil que eu tenho sonho de ir, algumas cidades que eu tenho Teve desejo um de sonho visitar. também que era de pregar nos Gideões, né? Preguei. Olha só. Preguei nos Gideões, infelizmente tem só um registro no Instagram do próprio Gideões. Eu preguei lá no dia 8 de abril, que foi uma pré-abertura do Gideões, um pré-congresso do Gideões, e começou, o evento em si começou 2 semanas depois, e no dia 8 estava eu ministrando e a Natália Braga cantando, né? E foi a única coisa, angústia que eu tenho é que não ficou gravado a mensagem que eu queria. Mas a mesma mensagem que eu preguei lá, eu ministrei no estado do Rio Grande do Norte, para ficar gravado. Né? Tanto é que eu tenho, quem quiser seguir também o YouTube do Pastor André, está lá, Pastor André Santos, e tem lá a mensagem gravada. Então, esse sonho interessante, como é que aconteceu? Isso faz o quê? Uns 20 anos para mais. Eu era adolescente, eu já morava aqui. Ou não morava aqui ainda. Se eu não estou enganado, eu não sei se a gente morava em Gaspar ou Joaçaba. E daí nós vínhamos para os Gideões. O pai vinha através de uma excursão, enfim, com a igreja. E daí naquele dia, era o Marco Feliciano do domingo à noite que estava pregando. Eu não fui no ginásio, eu só entrei uma vez no ginásio, já entrei com a minha esposa e ela estava grávida do Lucas. Né? Estava grávida não, já tinha nascido o Lucas, que foi em 2012, e o Lucas era pequenininho. E daí, nessa vez, quando o Feliciano estava pregando, ministrando, eu tinha 13, 14 anos nessa época, eu fui ouvir a mensagem dele lá no pavilhão, não tinha ainda aquele pavilhão ali. Era transmitido, os cultos eram transmitidos do ginásio através de um telão lá na igreja. Né? E tinha aquela roda de fogo que tinha naquele pátio da Assembleia de Deus ali em Camboriú. Eu já participei daquela roda de fogo, era loucura. E daí, no final da mensagem dele, eu olhei, eu estava praticamente no último banco. Eu fiquei de pé, porque as pessoas estavam de pé, eu fiquei de pé, subi em cima do banco, apontei para o púlpito, naquele pavilhão lá, antigamente, quando não existia esse pavilhão hoje, apontei para o púlpito um dia, e eu disse, um dia eu vou estar ministrando aí. A palavra tem poder. E aconteceu, depois de quase 20 anos, eu estava já aqui no Bela Vista, olha só como Deus é bom, né? Eu estava aqui no Bela Vista em 2023, nós ministramos lá nos Gideões, e o único registro que tem é apenas no Instagram do congresso que tem lá, Congresso dos Gideões. Se você voltar lá no dia 8 de abril de 2023, você vai ver lá o registro de eu ministrando lá, e aparece também a Natália Braga cantando no final. Amém. E tu, Gledna? Sonho realizado também aqui no Bela Vista? Alguns. Amém. Né? A gente, como cristão, obviamente, planeja, sonha, só que eu sou um pouco diferente do André, eu sou muito pezinho no chão, sabe? Eu sou aventureira. O André, ele sonha, ele planeja, ele imagina, eu já sou muito pezinho no chão, eu já vou vivendo dia após dia, né? E tudo aquilo que o Senhor faz, e tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, para mim já é algo realizado. Pela a realidade da onde eu venho, né, em questão de ministério. Até esses dias nós estávamos conversando, nós estávamos voltando de um evento, e eu falei para o André, eu disse, quando na minha cabeça passou de eu estar sentada na mesa com um pastor presidente, com um prefeito, nunca passou essa hipótese pela minha cabeça. Então, eu sou muito pezinho no chão. Então, tudo aquilo que o Senhor me proporciona passar é um sonho realizado.
Porque tem aqueles sonhos que você planeja e tem aqueles sonhos que o Senhor realiza, aqueles sonhos que o Senhor tem para você, Sim. né? E eu sou muito de esperar e ver o que o Senhor tem para mim. Sempre foi assim, né? E estamos aí vivendo, né? O André já é mais cheio de sonhos do que eu, né? Mas dou graças a Deus que vivo esses sonhos com ele. Amém, Aleluia. amém. Pastor, e a gente acompanha, né, nas redes sociais, nos noticiários, muitos casos de pastores fazendo coisas contra suas próprias vidas por questões emocionais. Como é que o senhor lida e o que o senhor pode nos dizer sobre esse equilíbrio de vida emocional com a vida espiritual? Como equilibrar tudo isso? Olha, rapaz, isso não é fácil, né? Só que nós precisamos trabalhar as nossas emoções, nós como pastor. Nós precisamos trabalhar a nossa mente, porque senão você enlouquece. Você enlouquece. Até porque Eu não aqui não sou ninguém aqui para julgar esses pastores que fizeram alguma coisa contra as suas vidas ou que tiraram as suas próprias vidas, porque ninguém sabe sim, como é que que estava a passou na pressão cabeça, né? espiritual, tanto na vida desses caras, as pressões emocionais. Então nós não estamos aqui para julgar. Mas uma das coisas que nós precisamos cuidar é da área emocional. Eu tinha uma dificuldade muito grande de expor a minha vida ou de abrir a minha vida a alguém. E é importante você ter alguém para conversar. É importante você ter uma pessoa de confiança para abrir o seu coração e expor a sua vida. E eu tenho um amigo para isso. Amém. Que legal. Eu tenho um amigo para isso. Tanto é que ele expõe e abre a vida dele para mim, e eu exponho e abro a minha vida para ele. Nós oramos juntos, nós abençoamos a vida um do outro, nós nos ajudamos. E isso é muito importante, porque às vezes o pastor, pelo fato de pastorear, pelo fato de ministrar, tem que ter esse cuidado de abrir o seu coração para certas pessoas. Não tem como o pastor, às vezes, abrir o coração para um irmão da igreja. Porque o irmão da igreja, às vezes, vai pensar, poxa, eu não pensei que o pastor passava por isso, ou sentia essas pressões, essas angústias, essas coisas. Então é importante o pastor ter um amigo pastor, ou ter um amigo no ministério, ou ter um amigo que ele possa confidenciar a sua vida, possa confidenciar as suas fraquezas, possa confidenciar seus pecados, porque nós não somos perfeitos, possa confidenciar o seu coração a esse amigo. E quando a gente confidencia, ou quando a gente abre o coração, ou quando a gente conversa, é como se um peso saísse. E uma das coisas que é necessário ter esse cuidado emocional é você ter alguém que você possa contar. É tipo um Davi e um Jonatas, né? Um Davi que se confidenciava, o Jonatas, porque tinha em Jonatas a confiança de uma amizade, de um amigo que ele podia contar. Tanto é que os dois fizeram uma aliança de amizade. Inclusive, depois da morte de Jonatas, essa aliança não foi quebrada por Davi. A aliança da amizade, a aliança do vínculo da amizade, emocional da amizade, permaneceu. Então, uma das coisas que faz com que o pastor tenha a sua vida emocional equilibrada é ter um amigo que possa confidenciar a sua vida. Isso a gente pode já quero abrir aqui, né, não só para você, pastor, que está nos ouvindo, mas toda a liderança, né? Sim, claro. Liderança de departamento, que você também é um pastor. Claro. É um pastor de crianças, é um pastor de adolescentes, é um pastor de jovens. Alguns cultos atrás aí, o senhor chamou toda a liderança da igreja Sim. aqui na frente e orou. Ontem, né? no culto de ontem. No culto de manhã eu fiz com os nossos irmãos líderes, irmãos que servem, que são voluntários, e à noite também eu fiz. E uma coisa importante... Só um adendo, Amém. O culto de ontem é no dia 8 de fevereiro. Amém. Porque a gente vai transmitir Amém. essa gravação Vamos deixar mais claro. pra frente. Vamos deixar claro aí. Né? Uma das coisas importantes, o pastor é aquele que aconselha, é aquele que cuida da vida emocional dos outros, é aquele que lida com depressões, é aquele que lida com pessoas em estado de depressão, é aquele que cuida de família, é aquele que cuida de vidas, é aquele que atende, é aquele que guarda segredo dos outros.
Eu tenho muitos segredos guardados de irmãos que confiam em mim, que nem a minha esposa sabe. Nem a minha esposa sabe. E vai comigo para o túmulo. Segredos de irmãos que abriram o seu coração para mim, que confiaram em mim. Então o pastor é aquele que às vezes guarda muita coisa. Guarda muitos segredos, guarda muitas pancadas dos outros, muitas aflições dos outros. Conta para nós um aí. Não, tô brincando. não. Jamais. Brincadeira. Jamais no francês. Né? Mas E acontece. daí, por às vezes aguentar ou suportar muitas pressões emocionais dos outros, às vezes não cuida das suas emoções. Não cuida da sua vida emocional. Isso é importante. E a gente precisa ter um cuidado grande também, Gui, porque não se trata só do físico, emocional, a gente precisa ponderar o lado espiritual também. Também. Né? Que nós como É uma cristão, conexão, né? é um contorno tudo isso, é um conjunto tudo isso. E é uma área, querendo ou não, é uma área que Satanás ele trabalha muito na questão espiritual às vezes da gente. Se a gente não está bem, se a gente de alguma forma abre algum tipo de brecha nessa questão desse cansaço, nessa questão de ser muito pesado às vezes, ele acaba trabalhando. E aí onde entra essas setas, né, que muitas vezes a gente não sabe como trabalhar, a gente não sabe como dizer um não. Né? Eu tenho uma irmã. Procurar ajuda é importante. Nós temos uma irmã que, quando a coisa aperta, nós estamos nessa caminhada aí há 12 anos. A gente tem um pouco mais. O André a vida inteira como cristão. Eu tenho 25 anos que o Senhor me aceitou. Mas eu tenho uma irmã de confiança, a gente costuma brincar, irmã do coque, né? Que quando o negócio apura, eu ligo para ela e digo, tô precisando de ajuda. Esses dias eu estava conversando com um irmão também, e a gente entrou nesses assuntos espirituais, e a gente sempre comentou que toda igreja tem aquela irmãzinha, né? Uma vez a Clarice, a gente passou por uma série de situações, deve ter lembrado do pastor, saudoso pastor Ivaldino. Sim. O pastor Ivaldino faleceu num dia, uma semana antes faleceu o nosso cunhado, e depois a irmã Edneia também do Haddad, e foram indo, e a Clarice ficou num estado emocional tão grave assim que ela não conseguia ficar sozinha. E aí a gente recorreu à irmã Nena. Né? Um abraço para a irmã Nena lá do Ipiranga, a gente congregava no Ipiranga, né? E aí até esse tempo ela esteve aqui, né? Sim. E já marchando Eita, ali. glória. Aleluia. Irmã Nena é uma benção, irmão Ivo, um abraço. E a gente foi lá e ela orou, né? E em nome de Jesus, aquele espírito maligno que estava assombrando ali a nossa casa, ele bateu em retirada. E por incrível que pareça, a irmã que nos ajuda é a irmã Nena. Olha só. A irmã Nena. É onde eu vejo nela uma mulher de Deus, uma mulher que passou por problemas, que conta isso, testemunha isso para nós, né? E que está disposta, porque eu penso que quando você entra para ajudar alguém, como pastor, como um irmão, como um líder, você também está sendo alvo. Você vai ser alvo. Por quê? Porque você está ajudando alguém em oração, num conselho, você acaba passando a ser alvo. Talvez você não fosse alvo antes, mas você passa a ser alvo. Quando você se dispõe a ajudar alguém, né? E a Nena, eu lembro, eu trabalhava, antes de eu me casar, como costureira nas facções, né? E ela trabalhava numa também. Quando se dizia assim, a Nena tá vindo buscar alguma coisa, já ficava todo mundo, né? Porque a gente dizia, algo de Deus vem. Nunca é por acaso, né? Então a Nena é uma mulher que nos ajuda muito em oração. Se eu preciso, Nena, ora por mim, faz uma campanha comigo, porque nós, embora a gente viva esse mundo, a gente pastoreie uma congregação, a gente não deixa de ser ser humano. É verdade. Que muitas das vezes precisa de ajuda também, alguém que dobra o joelho, alguém que interceda conosco. E o bacana disso tudo é que a gente, conversando com vocês, a gente percebe que
por mais que vocês são pastores aqui da congregação do Bela Vista, vocês também estão buscando ajuda, né? E é uma frase que eu aprendi que busque ou converse ou ande com quem é mais crente do que você, né? Essa é o que me ensinaram lá atrás. Não vou revelar os anos aqui, mas é o que eu aprendi, né? Então ande com quem é mais crente do que você, porque que legal, né? Saber disso que vocês... a gente vê que muita gente pode pensar, o pastor André, ele é um homem de Deus, a Gledna é uma mulher de Deus, mas existem pessoas que também ajudam eles, Correto. que oram por eles. Amém. E eu creio também que assim como a irmã Nena ajuda vocês, a irmã Nena também conversa com outros irmãos. Sim. E assim é a vida cristã. Amém. Né? Um ajudando o outro, conversando e como a Bíblia fala, né? Para dividir essa carga, por isso que Jesus mandou andar de dois em dois. É isso aí. Né? Pastor André, e o senhor falou de pregação lá nos Gideões, disse que pregou a mesma mensagem Correto. lá no norte, Vai lá. ficar Norte gravado. ou Nordeste? No Nordeste, foi no Nordeste. estado do Rio Grande do Norte, preguei no Templo Central de Natal lá essa mensagem. Que bênção. É sobre Filipenses 2, o modelo de Jesus nos servir. O modelo de E Jesus. esse negócio de pregar duas mensagens? Eu sei que o senhor foi enquadrado a pregar duas mensagens no Bela Vista, que é no culto de ceia. Pregar a mesma mensagem Certo. de manhã, pregar à noite, né? Eu não vejo nenhum problema de você repetir mensagens. Não se repete louvores. Exatamente. Então eu não vejo problema de repetir. Logicamente que Deus vai te dar a direção para você ministrar naquele evento, naquele culto, essa mensagem que já foi gravada no seu coração. E logicamente, nenhuma mensagem, mesmo que você repita ela é diferente. A aplicação é diferente, o jeito é diferente, a forma é diferente, nunca vai ser igual. Embora a mensagem é repetida, você já pregou ela, mas naquele local, a forma de você ministrar é diferente da outra vez que você ministrou. Então, logicamente, cada mensagem tem o seu papel fundamental. E quando quem dá o direcionamento é a IA? Não, vamos lá. Eu acredito, Gui, e eu uso diversos recursos literários para preparar um sermão, né? Diversos comentários bíblicos, os livros de teologia que eu tenho, diversas bíblias com as suas traduções, né? Os pesquiso, comentários. claro, pesquiso autores, fontes que nem... Eu gosto muito dele, embora ele não seja assembleiano, mas eu creio que ele é um presbiteriano pentecostal, pastor Hernandes Dias Lopes, né? Um abraço para o pastor Hernando Dias amém. Lopes também. E eu então preparo o meu sermão. Eu leio, tiro uma noção, peço ajuda, logicamente, do Espírito Santo para poder elaborar e começo a escrever. Começo a digitar, marcos pontos importantes nesta leitura para poder replicar no esboço e começo então a digitar e daí nasce um sermão. O meu sermão, o meu esboço, ele eu acho que é um pouco atípico dos demais, assim, que é separado assim por tópicos, enfim. Eu escrevo a pregação. Eu escrevo para mim ter um norte. Isso que eu ia falar, para quem está começando a pregar ou para quem quer ter, que olha o senhor pregando assim, o que o senhor anota lá? Eu já vi pessoas anotando só tópicos, já vi pessoas anotando só versículos. Eu anoto tudo. Eu anoto tudo. A frase inteira. Eu anoto tudo por quê? Porque eu tenho problema de esquecimento. Eu tenho problema de gravar, assim, né? Tenho dificuldade de gravar. Então eu anoto tudo, começo, meio e fim da mensagem. Eu não elaboro a mensagem por tópico. Agora tópico 1 é isso, tópico 2 é isso. Não. Eu vou seguindo a mensagem do curso inicial, depois meio e depois fim. Eu anoto até o amém que tem que dar. Até o glória a Deus que tem que dar. Glória a Deus. Mas, logicamente, você prepara um esboço para ter um norte. Cada um tem uma forma de preparar um esboço. É temático, é expositivo. Eu gosto muito de preparar um sermão expositivo, né? De pegar, embora eu prego mensagens temáticas também, mas a maioria das vezes eu prego de forma expositiva. Pego o capítulo e esboço aquele capítulo. E daí crio ali o esboço. Mas cada um tem uma dinâmica, tem uma forma de preparar o esboço. Tu tens que preparar um esboço que tu se sinta seguro.
preparar. Sim. Tu pode ir lá preparar, tem o fulano de tal, eu aprendi com ele a preparar um sermão temático, um sermão expositivo, um sermão textual, enfim. Mas cada um tem a sua maneira de preparar esse esboço. O importante é que você tenha segurança naquilo que você está preparando. Entendeu? Exatamente. E não seja cópia. Não seja cópia. Seja autêntico, seja você. A IA, que é o grande cheque da questão. A IA pode servir como uma ferramenta de pesquisa. Amém. Entendeu? Faz a pergunta certa para a IA. Não faz assim, ó, esboço do capítulo tal, do livro tal. E daí você prepara o seu sermão. Não faça isso. Faça a pergunta certa. Às vezes você tem dúvidas sobre o texto, você pesquisa aqui, pesquisa ali, vai para a IA também, para você também ter uma fonte de pesquisa a mais. Fazendo as perguntas certas para a IA, ela vai também te dar uma fonte de pesquisa. Às vezes ela te dá o nome de um autor. Eu pego o nome do autor e pesquiso quem é o autor. Para saber quem é esse autor, essa referência que a IA está me dando. Exatamente. Não também pegar, esse autor fulano de tal, já vou jogar aqui. Eu prefiro pesquisar o que a IA está me dando e a fonte do que a IA está me dando. Mas eu uso a IA sim. Eu uso a IA sim como fonte de pesquisa, uso a internet também como fonte de pesquisa, uso livros como fonte de pesquisa, comentários bíblicos como fonte de pesquisa, livros de teologia como fonte de pesquisa, teologia sistemática como fonte de pesquisa para montar um sermão. Eu, quando vou montar um sermão, quando tu olha para a escrivania que eu tenho ali, é uns 10 livros, 10 a 15 livros para preparar um sermão. Eu fazia isso quando ia lecionar uma aula de EBD. A gente foi dar um estudo para os jovens há uns 2 anos atrás sobre seitas e heresias. E aí eu peguei o livro da teologia, Refidim, e eu fui na IA. E aí eu primeiro falei para ela, sou assembleiano, assim, estamos ministrando um curso, tal. Qual que é o argumento que tal seita utiliza para defender porque eu não sou daquela seita. Correto. Né? Correto. Então eu coloquei quais argumentos eles utilizam para embasar, para dar fundamento no negócio deles. Correto. E aí ela me deu todo. Aí eu peguei e depois eu fui numa outra IA e eu virei o jogo. Eu disse assim, eu sou da tal seita e eu vou debater com o assembleiano. Né? E eu comecei a fazer jogar argumentos, né? Como se eu estivesse do lado de lá, né? E foi um bate-papo interessante, abre aspas, né? Mas por quê? Porque eu precisava ter embasamento para sustentar o meu argumento para os jovens. É isso aí. Né? Então, eu não sou contra a IA, agora, não usa a IA como fonte de preguiça, ok? Você quer preparar o seu sermão rapidinho ali, daí usa a IA ali e vem cunhar para cima de nós, não faça isso. Use a IA como fonte de pesquisa, para você poder preparar o seu sermão junto com outras fontes. E obreiro, pregador, pastor, ele tem biblioteca, ele tem que ter livro, viu? Compre livro, invista em livro, tem que ter. Pastor e obreiro e pregador que não tem biblioteca, tá mal, hein? Tá mal. Aqui a gente está pregando aqui no Bela Vista. O pastor André está só na internet ali escrevendo a frase para saber se não é um texto copiado aí. Não, faça isso. Mas que benção. Pastor André, Bela Vista hoje está com quantos membros aí, uma média? Nós queremos fazer um censo aqui na nossa congregação, mas nós imaginamos, contando pela ceia, pela quantidade de cálices que a gente serve, entre membros e congregados, hoje nós estamos na casa dos 400. 400. Tanto é que nós temos dois cultos. Nós tivemos o nosso culto de ceia de fevereiro, tanto na parte da manhã como na parte da noite, nós de manhã tivemos em torno de umas 200 pessoas, à noite mais umas 260. Hoje nós não temos como comportar na nossa congregação um culto só para essa quantidade de pessoas. Por isso que hoje a gente faz 2 cultos na nossa igreja. Então eu calculo que nós tenhamos uma faixa de entre membros, congregados, em torno de 400 irmãos. Amém. E tem algum projeto que está no seu coração para fazer aqui na De Bela Vista? Nós tivemos um projeto que já é um projeto realizado, que já é um projeto formado, que eu sempre tive no meu coração, e eu vi que aqui tinha estrutura e capacidade para isso, que era a Escola Bíblica de Obreiros e Membros, que nasceu em 2023.
Eu cheguei aqui em 2022. Em 2023, outubro de 2023, nasceu a nossa primeira, acho que foi, nasceu a nossa primeira escola bíblica de obreiros e membros aqui na nossa congregação. E hoje se tornou um sucesso, com uma boa quantidade de inscritos, de irmãos que participam, inclusive irmãos de outras congregações Sim. que vêm participar conosco. E foi um projeto que eu tinha um desejo de implantar e deu certo. O outro projeto, que é um projeto junto com o NAU, que às vezes os irmãos vêm falar comigo e eu abraço o projeto também, é o Capacitar, que vai acontecer agora, dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Que o nosso desejo é capacitar os voluntários sobre a excelência do servir. Eu sou voluntário, eu estou servindo na igreja. Primeiramente, eu sirvo a Deus e, através do servir a Deus, eu sirvo a igreja. Amém. Sirvo aos meus irmãos. E nós queremos trabalhar a ideia de servir com excelência. E por isso o nosso Capacitar, que é um projeto que nós temos também para desenvolver a partir do dia 28 de fevereiro. Quero ver se nós conseguimos implantar um projeto com obreiros, que também, capacitação teológica com os nossos obreiros aqui na nossa congregação, e é um projeto que pode ser que nasça esse ano. Pode ser que nasça esse ano, que daí não é ligado a obreiros e membros, como é a nossa escola bíblica. A escola bíblica de obreiros e membros já trouxe grandes nomes aqui, Sim, né? sim. Nós já tivemos o pastor Josiel, Josiel. que tem um livro excepcional, que é Pecadores na Mão de um Deus Amoroso. Alguma coisa assim, né? Sensacional. O pastor Josiel já esteve conosco. O pastor Lucier Freitas, de Camboriú. O camarada é um crânio, o pastor Lucier, que hoje é conhecido no Brasil, pregou no Judiões o ano passado. Nós tivemos esse ano, junto conosco, o ano passado, em outubro do ano passado, o pastor César Moisés, falando sobre a teologia pentecostal, no que cremos, batismo com o Espírito Santo, e tratando a respeito dos dons espirituais. E o pastor César Moisés hoje é uma autoridade na área pentecostal. Inclusive ele tem o livro Teologia Sistemática Carismática, que eu adquiri, eu comprei, do pastor César. Nós tivemos conosco o pastor Moisés, que foi o primeiro a ministrar para nós de Itajaí, falou sobre a questão do novo nascimento, excelente também. E esse ano agora, inclusive, quem quiser participar, se inscreva lá no Instagram da nossa congregação, da De Bela Vista, você pode participar. E a nossa temática é evangelismo, essa chama não pode apagar, que é a temática do ano, com o pastor Marciano Silva. Pastor Marciano Silva é uma autoridade na área missionária. Ele tem uma escola de missões em Antônio Prado, que é a igreja onde ele é presidente, é o pastor presidente lá em Antônio Prado. É uma autoridade na área evangelística, na área de missões, para falar sobre missões, é perito na área, e vai estar ministrando para nós. Então Deus tem dado graça, e nomes que nós trouxemos aqui, que são homens de Deus, pastores em suas cidades, pastores que têm testemunho na sua cidade, do seu presidente, da sua igreja, e que estiveram ministrando. Falar, né? Sim, tem base para falar. Base. E como é que a igreja pode se envolver mais nesse propósito? Propósito de evangelismo? O propósito nesses projetos, como que a igreja consegue ajudar? Amém. Primeiro, trabalhando a respeito da temática, que é o nosso carro-chefe do ano, junto com o nosso presidente, pastor Ezequiel, e junto com a nossa igreja em São José. Como é que a igreja pode se envolver no evangelismo? Indo. Não tem muito Estando mistério presente, nisso. né? A igreja, ela se envolve com o evangelismo indo, cumprindo a missão, cumprindo o ID. Só que a igreja também se envolve com o evangelismo sendo orientada, instruída, capacitada para isso. Por isso que esses seminários, essas capacitações são excelentes para que nós tenhamos maior fundamentação, maior conhecimento, maior preparo na divulgação do Evangelho, na divulgação do reino de Deus. E é por isso que é importante a igreja se envolver com os projetos eclesiásticos da igreja, com os projetos eclesiásticos da igreja, com as capacitações que a igreja promove, como o Capacitar que nós vamos ter aqui, como o evento que nós vamos ter
a capacitação que nós vamos ter de evangelismo e discipulado na nossa sede, que abrange todo o nosso campo, como a escola bíblica de obreiros e membros. Quando eu quero crescer na graça e no conhecimento, eu me envolvo com a igreja, eu me envolvo com o reino. O interessante é que eu não aprendo só lendo, eu aprendo também ouvindo. Eu aprendo ouvindo. Eu aprendo ouvindo pessoas mais experientes do que eu, mais capacitadas do que eu, que podem me instruir melhor para eu ter uma função e uma ação muito melhor. Muito melhor. Amém. Então, tá aí o recadinho. Venha, participe, se envolva. Né, para poder estar junto nesse propósito, nesse projeto. E juntos, né, o nome do Senhor ser glorificado. Gledna, uma mensagem final aí. O que você tem para falar para os nossos telespectadores, ouvintes aí? Bom, sirva com excelência, né? Nós cristãos vivemos para isso, para servir. Fomos chamados para servir. E tudo isso servindo com amor, com gratidão ao Senhor, sabendo que nesse servir terão momentos que não será fácil servir. Verdade. Né? Ao longo da caminhada terá momentos que não será fácil servir, né? Mas se nós estivermos ligados com o Senhor, e mesmo em momentos difíceis de servir, ele nos capacitará para isso, para servir. Foi como o André falou ontem no culto, quando chamou os voluntários a dizer, nem sempre a gente está bem para servir, mas a gente precisa entender que a gente precisa servir, mesmo não estando bem. Porque muitas das vezes você ora por alguém quando é você que precisa de oração. Você ministra para alguém quando é você que precisa de ministração, né? Às vezes eu já passei por situações na minha área, né, que eu não queria estar aqui cantando, mas precisei estar aqui cantando. Porque é algo que vai além de mim, além dos meus sentimentos, além daquilo que eu penso. Então, que a gente possa ter esse discernimento do que é realmente servir. E não servir só quando você está bem. Porque servir quando você está bem é fácil. Agora, a prova é quando você precisa servir quando você não está bem. Quando você precisa dar algo que você no momento não tem. E aí você passa a ser mais dependente do Senhor. E eu escutei esses dias um irmão pregar aqui no Bela, e ele disse assim, que o perigoso é quando você se acostuma com Deus. Que é aí onde entra aquela questão que você falou, o bater de pernas, o medo, aquele frio na barriga. Quando isso deixa de acontecer, você se acostumou com Deus. É verdade. Então você está mais suscetível às setas, às coisas que Satanás pode lhe apresentar. Porque você está acostumado. Você sabe, você sobe para pregar, você sabe o que você vai dizer, você sabe de que forma você vai pregar, você já não tem mais aquele medo de subir. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a servir ao Senhor, que se falava em subir em cima do púlpito, Deus do céu, era um medo que eles implantavam na gente. Guarda o teu pé, né? Que parecia assim que se tu subisse em cima do púlpito e estivesse fazendo alguma coisa de errado, tu ia ser fumegada ali na hora, né? Então, assim, que você entenda que você está suscetível, né? Porque você é um ser humano, você é cristão, você é um pastor, você é um líder, você é um membro, mas você continua nesse mundo, você continua galgando a sua carreira aos céus, né? Mas que a gente tenha esse pensamento que precisamos servir quando não estamos bem para isso. E eu penso que, e eu digo por experiência própria, que quanto mais você serve, quanto mais você dá, quando você não conseguiria servir, não poderia dar, o Senhor, ele vai lhe renovando. O Senhor, ele vai dando aquilo que você necessita no momento. E é assim que eu costumo andar com o Senhor, Gui.
eu digo para o Senhor, Jesus, eu não quero nada mais além do que aquilo, do que aquela porção diária, sabe? É como pensar na história da viúva. Ela tinha porção diária todos os dias. Ela não tinha mais, ela não tinha menos. Ela tinha aquilo para pagar quem ela precisava pagar e para viver. Então, era aquela porção diária. Porque quando a gente entende que a gente tem demais, Gui, não precisa mais, ou esquece de zelar pelaquela porção diária, a gente acaba tropeçando. Amém. Que bênção. Sabe? Pastor André. Amém. Agradeço a Deus por participar desse projeto. Amém. O projeto já estava no coração do guia há muito tempo. Quando a gente comprou as câmeras em 2024, Por aí. esse projeto já nasceu no coração do Gui, né? E graças a Deus que esse ano está se realizando, Amém. está se cumprindo e tendo esse primeiro vídeo, essa primeira interação, essa primeira conexão com vocês que estão participando e se envolvendo conosco. Então eu sou grato a Deus por esse projeto, sou grato a Deus por esse podcast e assista todos os podcasts que nós temos, que é muito edificador, muito profundo, muito importante para você participar. A todos os nossos irmãos, que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. A você, pastor, que Deus te dê graça e que você possa vencer as tribulações e cuide das suas emoções. A você, meu irmão, que participou conosco, que a boa mão de Deus esteja sobre você. A você que serve, continua servindo com excelência. Eu deixo aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. No demais, irmãos meus, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, o vosso servir não é vão. Que Deus abençoe. Obrigado, Gui, por participar deste importante projeto. Amém. Nós que agradecemos, pastor André, Gledna, na técnica, o nosso irmão Felipe Feitosa. É isso aí, Felipe. É uma bênção de Deus para a gente. E muito obrigado por compartilhar, né, a história de vocês, os sonhos de vocês. Amém. Estava no coração a visão. Aí, que Deus continue abençoando vocês por onde vocês forem, principalmente aqui na D Bela Vista. Maravilha. Que vocês têm sido um canal de bênção para as nossas vidas. E você que nos assistiu até agora, aqui no Conexão Bela Vista, se você viu esse podcast, Deus falou com você, ou se não falou, dá um like, né, comente, compartilha, nos ajude aí a divulgar esse projeto que eu tenho certeza que sairão coisas edificantes para a sua vida. Posso né? fazer uma divulgação? Pode sim. Meu Instagram e o da minha esposa. Amém. Como é que é? É o @André É o Luiz quê? dos Como é que é Santos. o Instagram? É @pastor Nós vamos deixar ali na descrição deixa do ali. vídeo E deixa do, também no do YouTube. Instagram. Se inscreva lá, Isso. dá essa moral pro pastor André lá no YouTube. Tá bom? Então fique com a gente e nos acompanhe nos próximos episódios, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Esse foi o Conexão Bela Vista e a gente fica por aqui. Deus abençoe a todos. Até mais.